Fala galera, chegando aí com mais um vídeo no meu canal, Fala Veloso. Que legal estar aqui com vocês para compartilhar o que aconteceu no jogo de ontem, né? Infelizmente ontem, por conta da chuva, atraso do jogo, finalização do programa que foi até mais além por causa do atraso ali. Com relação à chuva, eu não pude estar aqui para fazer a nossa live de sempre depois dos jogos e principalmente um jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Gosto muito de estar aqui porque a gente tem essa interação, essa participação de todos vocês que sempre participam aí do canal, mas infelizmente no jogo de Palmeiras e Corinthians não foi possível. Mas estou aqui para falar tudo aquilo que eu vi durante o jogo, estava ali pertinho, dentro do campo, para compartilhar com vocês, e foi uma grande partida do Palmeiras, hein? Que show! O empate foi realmente muito ruim para o Palmeiras, muito ruim para o Palmeiras por tudo que apresentou, por que jogou, pela forma que o Abel montou a equipe do Palmeiras. Impressionante. Impressionante como o Abel é bom, como ele pensa o jogo, como ele lê o jogo e como ele se prepara para cada partida com relação ao adversário. Então foi um show do Abel, foi um show da garotada, foi um show do Palmeiras, e o resultado, de longe, mas de longe não demonstrou o que aconteceu dentro do campo, porque sem dúvida o Palmeiras merecia uma vitória, mas não era uma vitória simples, não. Se o jogo terminasse ali 3-1, realmente era mais ou menos o que aconteceu dentro da partida. Mas futebol é assim, o que vale é a bola na rede. Infelizmente aconteceram alguns erros individuais, principalmente no gol do Corinthians. Depois um menino que carrega um peso que eu acho até que ele tem que dividir um pouco, porque ele é muito jovem, o Estevão, né? Que é um garoto fenômeno, craque, e errar faz parte do amadurecimento, faz parte do aprendizado, e principalmente para um garoto que tem a qualidade e a personalidade que você tem, Estevão. Você é fora de série. Estava pertinho ali do Estevão na posição que ele jogou, no segundo tempo principalmente, e é impressionante a bola que joga esse moleque. Ninguém acha ele, ninguém acha. É um craque, é um fenômeno, e errar faz parte do aprendizado. Infelizmente os erros acontecem, e não vai ser só esse, viu, Estevão? Vai acontecer outros erros, mas com certeza os acertos na sua carreira vão ser sempre muito maiores, porque você é uma estrela que vai brilhar muito no futebol mundial, não é aqui no Palmeiras, não é só na seleção brasileira. Você é uma estrela que vai brilhar no futebol mundial, eu tenho certeza disso, e pode ter confiança de que tudo que você vai realizar daqui para frente, porque você é um menino iluminado, você é um menino muito especial. Mas falando do que aconteceu ali dentro da partida, a gente tem que começar pela escalação, porque aí começou a surpresa do Abel. Antes da gente começar, eu quero agradecer o parceiro que a gente tem aqui, a BandBet. Quero convidar todos vocês para participar, para conhecer, porque a BandBet sempre tem promoções especiais para vocês. Agora está rolando a BandBet Week, que você pode ter até 100% de volta no seu cashback aí nas apostas esportivas que você realizar. Então dá uma olhadinha, a gente vai colocar o QR Code aí para você, dá uma olhadinha se você gosta de fazer a sua fezinha. A BandBet, sem dúvida, é um parceiro que a gente acredita e confia, por isso que está aqui com a gente. Tá legal? Então, BandBet é lá que você pode fazer sua fezinha, sem dúvida, sem se esquecer que você tem que ser maior de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade. Tá legal? Tá dado o recado, tá aí o QR Code. Entre, conheça e participe. Agora, falando do jogo, o Palmeiras, o Abel surpreendeu jogando com 3 zagueiros, né? Mas por que o Abel foi jogar com 3 zagueiros contra o Corinthians? Porque o Corinthians, o Ramon, e parece que ele não consegue fazer outra coisa, além disso, foi uma aula para o Ramon ontem, viu? Foi uma aula tática, uma aula de forma de jogar, de filosofia, de estratégia. Foi uma aula para o Ramon e para quem gosta de futebol também. Foi impressionante. Por que o Abel colocou os 3 zagueiros, então? Porque como ele tinha ontem o Piquerez, que voltou, e aliás, voltou arrebentando, voltou jogando muito bem, ele adiantou de um lado o Piquerez e do outro o Mike. Que bom ver o Mike como titular no time do Abel, porque o Mike é diferente do Marcos Rocha. O Marcos Rocha é um jogador que fica mais por trás, é um jogador que até é construtor ali, um lateral que consegue ter bons passes e armar o time até ali de trás, quando vai por dentro. Mas o Mike é o lateral que chega mais. Então, quando ele coloca 3 zagueiros e libera os 2 alas, porque o Corinthians é um time que joga com 4 jogadores do meio-campo. Jogando com 4 jogadores do meio-campo, eles concentram muito mais ali a marcação e até a criação do jogo ali por dentro. E ontem ele jogou com o Ranielli, com o Alex Santana, Carrilho e Coronado. E aí, normalmente, quem marca as linhas ali de ataque dos adversários é essa linha aqui, do Alex, do Ranielli e do Carrilho.
E o que o Abel fez? O Abel montou uma linha ali no meio de campo de 4 jogadores, com o Mike de um lado, depois o Veiga, depois o Maurício e depois o Piquerez. Então ele enlouqueceu o sistema defensivo do Corinthians. Os caras não achavam o Palmeiras no primeiro tempo. E o Ramon, é um treinador experiente já, não é menino mais. O que demorou para fazer a leitura do jogo, de como o Palmeiras estava jogando para ajustar o Corinthians, custou 1-0, que poderia ter sido mais. Custou 1-0 porque o Palmeiras rapidamente faz o gol com o Maurício. Aliás, que bola do Piquerez, né? Mas com liberdade, era isso que o Abel queria, criar liberdade pelos lados. E quando a marcação chegava pelos lados, sobrava o outro, sobrava o meio. Então ele enlouqueceu o sistema defensivo do Corinthians na noite de ontem, e aí o Palmeiras sobrou no primeiro tempo. Os ajustes foram acontecendo, o Ramon estava louco fora do campo, ele e o filho dele, Emiliano. Os jogadores que eu estava ali atrás do gol do Hugo, loucos também. O Memphis vinha reclamar, o Hugo reclamava, falavam com ele não ajustava o time, e o Palmeiras só ganhando terreno, fez 1-0, continuou pressionando, o Corinthians não achou o Palmeiras. Ele tentou botar o Coronado do lado esquerdo ali para barrar a passagem do Mike, aí não deu muito certo. Aí ele pôs o Ranieri para trás, para aí sim dar uma espelhada no time. Melhorou um pouquinho, mas o Palmeiras continuou mandando no jogo e criando. Poderia ter sido 2-0, poderia ter até matado o jogo logo no começo, porque a surpresa tática que o Abel promoveu realmente enganou e provocou o Ramon a mudar o seu sistema. Porque o Corinthians vem jogando assim desde o ano passado no Brasileiro, quando teve aquela arrancada e teve uma sequência de vitórias, ok. Mas só que o Ramon parece que é um treinador que não tem repertório. Ele não soube sair desse esquema tático montado pelo Abel. Então o Corinthians sofreu durante todo o primeiro tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, infelizmente, né? Aliás, até aqui o melhor jogador do Palmeiras na temporada, o Richard Rios, que vinha jogando todo o jogo como destaque, fazendo gols, dando passe, marcando. Um jogador que começou uma temporada de uma forma irrepreensível, acaba cometendo um erro. Acontece. Tá com a bola ali porque o Corinthians não tinha nem como pressionar o Palmeiras, porque o Palmeiras criava superioridade em vários setores do campo, em função dessa armadilha tática aí que o Abel criou. E um erro ali, uma saída de bola, acabou perdendo a bola para o Memphis, que achou o Yuri, e acabou empatando o jogo sem merecer nada, porque o Corinthians até então não tinha chutado, tinha cabeceado. O André tinha cabeceado uma bola que, aliás, o Everton fez uma defesaça. Parabéns ao Everton, porque realmente foi muito importante, estava 1-0. Mas esse erro aí do Richard Rios, infelizmente, acontece, né? Acabou perdendo a bola, o Memphis deu para o Yuri, que fez um 1-1, injusto até então. Mas aí foi o intervalo, as coisas mudaram realmente no intervalo, porque o Ramon, finalmente, depois de 45 minutos, observou a forma como o Palmeiras estava jogando, fez uma alteração, espelhou o time, colocando o Pedro Henrique, né, um menino zagueiro lá na zaga também. Aí o Corinthians ficou com o Kaká, com o André e com o Pedro. Aí espelhou o time, encaixou a marcação e o jogo equilibrou. O Palmeiras, mesmo assim, com as movimentações, e principalmente com esse menino, que é um fenômeno, o Estevão, conseguia sair dessa marcação individual que foi feita em função da troca do sistema, que o Abel obrigou o Corinthians a fazer. Porque daí o Corinthians do Ramon teve que sair daquela zona do conforto, que é jogar com aqueles 3-1, o tempo todo joga assim. Quando o Palmeiras colocou esse esquema diferente, que o Abel colocou, o Ramon teve que desmontar o esquema preferido dele e o Corinthians sofreu. O Corinthians não conseguiu criar. O Corinthians, no segundo tempo, não chutou uma bola no gol do Everton. O Everton teve tranquilidade. Foi a cabeçada que ele pegou e depois o Corinthians conseguiu encaixar a marcação, mas sem criar nada. O Palmeiras continuou pressionando, continuou tendo a posse de bola. O Estevão era um jogador que fazia diferença. Do outro lado, o Facundo também, aliás, a gente tem que falar também do Facundo. Que jogo desse menino, do Facundo Torres. Uma boa contratação. Finalmente, um jogador que realmente chega com capacidade de ajudar. A gente está esperando o Paulinho, mas por enquanto o Facundo foi sim um acerto da diretoria. Essa contratação é muito boa. Fez uma grande partida o Facundo também. É um jogador que desequilibra pelo lado esquerdo. Eu acho que agora o Palmeiras tem esse equilíbrio. Tem o Estevão, um jogador agudo pelo lado direito, e tem o Facundo, que também tem essa capacidade. Não com a capacidade técnica que tem o Estevão, mas é um jogador que tem essa característica. Então foi muito bem também no jogo o Facundo, jogando ali pelo lado, entrando por dentro,
dificultando demais a marcação no 1 contra 1. Tem muita qualidade também, desculpa. Então o Palmeiras finalmente tem um ataque equilibrado. Forte de um lado, forte do outro, mas cadê o 9, hein? Falta o 9 ainda, a gente já chega lá. Então o Facundo também, uma grande partida. Aliás, o Palmeiras ontem, se não é o erro individual ali, tem poucas coisas ruins que aconteceram ontem. É claro que os erros individuais aconteceram, foram decisivos, né? Tanto a perda de bola do Rios, como também o erro ali do Estevão na hora do pênalti, mas individualmente assim, o Palmeiras funcionou muito bem, coletivamente funcionou muito bem, foi um grande jogo. Quero também abrir espaço para outro parceiro nosso aqui, a Debrécia, que é um local que você tem que conhecer, se você ainda não conhece, levar sua família, porque é um lugar que eu recomendo. Debrécia Churrascaria é a melhor churrascaria de São Paulo. Coloca o vídeo pra gente aí, Lucas. Debrécia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos Debrécia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada, comida japonesa, variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo, na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo. Bom, voltando então para falar sobre o clássico, realmente o Palmeiras fez uma atuação que a gente fica muito satisfeito de ver como a forma como o Palmeiras jogou. Depois teve a expulsão do Yuri, depois do Ramon ter conseguido encaixar a marcação, a expulsão do Yuri foi outro momento determinante, né? Saiu o Yuri porque no primeiro gol ele chuta a bandeira. Está na regra. Hoje é uma recomendação que o atleta que fizer isso, principalmente no campo do adversário, o Veiga já fez isso quando foi em casa e o juiz relevou. Porque estava em casa, não é nenhum tipo de tentativa de macular a bandeira, o símbolo do adversário. Então, relevou, entendeu, e eu acho também que faz parte. O juiz tem que ter bom senso. Mas no caso do Yuri, não. O Yuri vai lá dar um chute na bandeira do Palmeiras, ofendendo toda uma torcida, jogando na casa do adversário. Quer dizer, é uma atitude completamente antiética, antiesportiva e punido com o cartão amarelo perfeitamente. E depois uma papagaiada, né? No contra-ataque do Corinthians, ele simula sozinho uma falta, cai, procura enganar a arbitragem, o segundo amarelo, uma expulsão corretíssima, perfeita. Aliás, o Klaus ontem, parabéns. O Klaus completou ontem o seu 100º clássico, falei com ele antes da partida também, e parabéns ao Klaus, porque foi muito bem. Teve esse lance que não teve polêmica, mas alguém pode questionar, perfeita atuação do Klaus. Teve uma bola que bateu na mão do André, que não foi pênalti, perfeito o Klaus, não precisou nem do VAR, próximo do lance, viu que não foi pênalti. E assim como eu estava ali muito perto, vi que não foi também. Não marcou o pênalti, e depois o lance do Estevão, que foi pênalti, ele também sem a participação do VAR, ele foi lá, aliás, o VAR nem chamou o Klaus ontem, né? O Klaus foi perfeito ontem. Aí a falta em cima do Estevão, dentro da área, e o pênalti. Então, o Klaus foi muito bem. Voltando a falar então, depois da expulsão do Yuri Alberto, o Palmeiras de novo, né, continuou tomando conta da partida, foi um ataque contra a defesa, realmente. O Palmeiras pressionou muito, jogando pelo lado esquerdo com o Facundo, jogando pelo lado direito com o Estevão, pressionou demais, mas o problema é que o Corinthians armou uma linha de 5 jogadores defensivos, né? Com 3 jogadores dentro da área, o Palmeiras tinha dificuldade para penetrar, só nas jogadas individuais desses garotos, e faltando um jogador de referência, né? Que há muito tempo o Abel tem pedido, que o torcedor tem pedido, que a gente entende que o Palmeiras necessita, mas o Palmeiras não tinha nem no banco, nem o Flaco estava lá ontem. E aí fica por conta dos meninos, do Thales, do Luigi, depois entrou o Figueiredo, então ficou por conta desses meninos. O Abel mexeu bem no time. Quando o Palmeiras tinha um jogador a mais, ele tira o Naves, ele coloca o Thales, ele coloca o Luigi, ele coloca o jogador de frente. E aí o Palmeiras continua pressionando, o Corinthians não consegue sair de trás, e aí faz outra substituição ainda. Não sei se vocês repararam, mas quando sai o Piquerez e entra o Benedetti, ele não entra como zagueiro nem como lateral, ele entra como centroavante. Alô, diretoria, não tem centroavante. O Abel colocou ontem o zagueiro Benedetti como centroavante, mais de 1,90 m, menino muito alto, para tentar furar aquele bloqueio do Corinthians, essa bola aérea, que em alguns momentos era o que restava, mas o Palmeiras não tem o 9. Então, o Abel foi de Benedetti. E o Facundo
veio fazer a lateral esquerda para que o Benedetti pudesse ser o centroavante do time. Alô, diretoria! Eu acho que o Abel vive mandando recados para vocês, né? Eu não sei se vocês não percebem, se vocês não estão cansados de ouvir, vocês não conseguem se mexer, mas ontem ficou muito claro com a substituição que o Abel fez, a dificuldade que ele tem. O Abel usou todas as armas que ele tem, todas as armas que ele tinha à disposição para o jogo. E mesmo assim, a gente sabe que não dá para os garotos o tempo todo decidir. Já disse aqui, a responsabilidade que carrega esse menino, o Estevão, é muito para a idade dele. Está amadurecendo até muito rápido em função de todas as responsabilidades que ele tem que assumir, esse menino. Ele é o principal jogador do time. A jogada é sempre por ali. Ontem fez a jogada do pênalti para o Palmeiras. E aí é para ele resolver também bater o pênalti. E ele só bateu o pênalti, eu acredito, um pênalti como esse, num clássico, 1-1, para frente dos 90 minutos, porque o Veiga não estava em campo. O Veiga tinha sido substituído, e aí não tem outro batedor. É o menino que tem que bater. Se o Veiga tivesse por ali, acho que a responsabilidade seria do Veiga, jogador mais maduro, mais rodado, mais experiente, mais calejado, né, pela vida e pelo futebol. Aliás, bateria com a categoria e com a capacidade que ele tem, e poderia, a chance dele fazer o gol seria grande. O menino também bate bem, mas o menino sentiu ontem. Eu vi, depois que acabou o jogo, ele senta, começa a chorar, fica sozinho, os atletas vão lá confortá-lo, porque faz parte. Mas sem dúvida nenhuma que é uma responsabilidade que ele não precisava assumir nessa idade que ele tem, né? Mas é um garoto, como eu disse, que tem uma estrela e vai brilhar muito. Acontece, viu, Estevão? Acontece, com os melhores do mundo acontece, e você será um deles também. E faz parte desse amadurecimento. Vai errar outras vezes, mas vai acertar muito mais, o que é importante pela sua qualidade. Mas, enfim, então o Palmeiras teve Benedetti como centroavante. O Palmeiras precisa corrigir isso, precisa dar jogadores para o Abel, que ele possa continuar fazendo os seus esquemas, surpreendendo o adversário, porque, Abel, você é monstro, você é o maior do Brasil, você é um dos maiores do mundo, você é muito bom. E o Palmeiras, que precisa dar essas armas, essas opções para o Abel, corre o risco de perdê-lo se não tiver um time que ele pode dirigir com mais capacidade até técnica, né? A gente sabe que essa temporada, tudo que o Palmeiras vai enfrentar, a importância dessa temporada para o Palmeiras com o Mundial, com jogos importantes, a expectativa que se tem, e o elenco precisa ser melhor. O elenco precisa ser mais qualificado, porque o Palmeiras vai encontrar adversários como o Corinthians ontem, que se fecha lá atrás, e você precisa ter jogadores que possam ajudar o Abel a vencer esses bloqueios. Então ontem foi uma partida realmente que, apesar do empate amargo, né, aquele empate amargo pela atuação do Palmeiras, o Palmeiras foi muito superior ao adversário, merecia uma vitória, mas falta aquele poder ali de decisão que o Palmeiras ainda não tem, que o Abel ainda não tem à disposição. Mas a gente espera que um dia, que seja breve, o Palmeiras possa trazer para o Abel, porque realmente ele é um monstro. Ele é o maior treinador do Brasil disparado, um treinador muito inteligente, e ontem ficou muito clara a diferença que existe entre o Abel e os outros todos. Não é só o Ramon, não. E os outros todos. Tá legal? Muito obrigado a vocês que estão sempre com a gente por aqui. Quero pedir desculpa por a gente não ter tempo de fazer essa live ontem, porque eu gosto de ouvir a opinião de vocês, eu gosto de trocar essa mensagem com vocês, de abrir espaço para vocês aqui no canal, mas ontem, infelizmente, em tudo que aconteceu, né, não foi possível. Quero pedir para vocês também que continuem se inscrevendo, falando do canal. Você que está assistindo o vídeo aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que para a gente é muito importante você se inscrever e participar com a gente desses vários jogos, dessa temporada longa do Palmeiras ainda, tá legal? Fiquem com Deus, um abraço, sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima, que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Roberto Firmino no Palmeiras em 2025 ganha aprovação de Veloso, um jogador mais técnico. Nos últimos dias, o nome de Roberto Firmino, do Al-Ahly, começou a ganhar força no Palmeiras. O jogador, inclusive, tem chances reais de rescindir seu contrato, segundo Veloso. Em vídeo postado nas redes sociais, o ex-jogador e comentarista opinou sobre uma possível chegada de Firmino ao Verdão. Eu estava vendo que o Al-Ahly contratou mais 2 estrangeiros. O Firmino ficou sem espaço, como o Neymar ficou. E aí abriu-se a possibilidade de uma rescisão. O Firmino, a gente já sabe, ele tem recurso. É um jogador mais técnico, completou. Abel pediu reforços.
Enquanto o Palmeiras ainda não contrata um camisa 9 para disputar posição com Flaco, o técnico Abel Ferreira vai seguir apostando no jovem Thales, que ganhou destaque no profissional. Alguns jogadores foram cogitados além de Firmino, casos de Gabriel Jesus e Vitor Roque. O Verdão, no entanto, não pretende tomar nenhuma decisão com pressa e pisou no freio.